Doutores, por que tantos atletas de fisiculturismo vêm perdendo a vida através de ataque cardíaco? Na verdade, assim, Cariane, esses atletas do bodybuilder, a maioria deles não tem uma avaliação adequada e muitos deles também não fazem acompanhamento cardiológico. Então, quando eles já vêm procurar o médico cardiologista para fazer uma avaliação, porque eles já vêm com sintomas. E geralmente esses pacientes já têm alterações cardíacas importantes. Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer uma avaliação mais precoce desses atletas, a gente consegue abraçar esses atletas e consegue fazer uma avaliação bem mais precoce e não deixar evoluir a um ponto que venha trazer maior risco de vida para esses pacientes. Tá? Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente está observando hoje, como você está falando, que aumentou a mortalidade desses atletas, né, vem aí dos anos 2000, os caras que são fisiculturistas dos anos 2000, que estão morrendo hoje com 45, 46 anos, 48 anos. Né? Muitos deles, com certeza, não tiveram acompanhamento cardiológico, investigação do problema, etc. Né? Então, isso é um dos fatores de causas da morte desses atletas. Muitos são usuários de anabolizantes, se não todos, tá? E isso aumenta uma sobrecarga cardíaca, traz alterações cardiológicas, traz riscos cardiológicos para esses pacientes que às vezes nem sabem que tem. Bom, uma coisa é fato. Acho que o último que morreu foi o Cedric McMillan, né? Exato. Disseram que esse ano que passou, né? No final do ano, ele fez um exame cardiológico, ou ele passou no cardiologista, e ele descobriu que ele estava com um problema cardíaco muito avançado já. Se ele descobriu que ele estava com um problema cardíaco muito avançado, significa que ele perdeu a oportunidade de descobrir isso de forma precoce. Provavelmente. Sim. É muito comum o atleta de fisiculturismo realizar exames, mas ele geralmente vai no endocrinologista, que é o médico do esporte. E o quadro de exames que ele está preocupado, geralmente é o sangue. Sim. O que o sangue diz para um paciente? Então, na verdade, assim, né, a análise, né, desse, já completa, irmão. Na verdade, a análise apenas de laboratório, né, desses pacientes, ele busca saber se o texto está ok, se está ok o cortisol, estradiol, prolactina, como é que está a glicemia, como é que está o perfil lipídico, como é que está a tireoide. Eles buscam isso, está tudo ok, está tudo beleza. Só que ele esquece da avaliação cardiológica. Porque, na maioria das vezes, eles são muito bem treinados e eles não percebem sintomas, porque em repouso quase não percebem ter sintomas. São poucas pessoas que percebem que está normal. E eles vão sentir sintomas de alta intensidade de treino. Porque ele não consegue evoluir com carga, não consegue melhorar treino, está tendo um tempo de resposta, de recuperação muito mais longo. Aí ele começa a procurar o colega médico, cardiologista. Só que, em algumas situações, eles vão lá, batem, tem a porta batida na cara e voltam. E não vão, por conta de preconceito. Até pouco tempo isso tinha bastante. E o laboratório não avalia a parte cardiológica. A gente não consegue avaliar, a não ser que se tenha um coração bem alterado. Por exemplo, a análise de troponina juntamente com a análise de BNP muito elevado, me mostra que o paciente tem um componente de insuficiência cardíaca. Tá? Só que quem que pede isso? Quem que sabe disso? Quem que é o médico do esporte que entende disso? E em que nível que já está esse problema cardíaco da pessoa para poder diagnosticar no sangue? Avançado. Aí precoce não. Precoce não. Mas é o precoce que faz com que a pessoa consiga corrigir isso e manter-se em performance. Se for muito avançado, às vezes o menor dos problemas é ter que abandonar o esporte. Exatamente. Né? Desculpa, irmão, pode continuar. Muitos desses pacientes que têm já sintomas ou alterações bem avançadas do quadro cardiológico, né, esses atletas, né, muitas das vezes não conseguem fazer a evolução do treino dele, porque já está sentindo mal, está com mal-estar. Mal-estar durante o treino, falta de ar, fadiga, cansaço, às vezes tem palpitações, o cara não percebe isso quando está em alto desempenho e não tem sintomas, que está evoluindo para isso. Às vezes tem uma ou outra vez sintomas, mas em avançado, esses sintomas são muito frequentes. Quando ele faz uma análise no sangue, somente no sangue, mas aí a pessoa que está solicitando o exame de laboratório dele tem que entender que existe esse tipo de exame. Se ele não souber, não vai pedir, não vai detectar. Tá. Né? Bom, falar em sintomas, de vez em quando a gente recebe uns atletas aqui que eles ficam assim, ó,
E aí, isso dá até desespero nos nossos inscritos, porque eles falam, pô, o cara tá ofegante, nossa, o cara tá ofegante. E aí o atleta vira e fala assim, poxa, eles não entendem o que é um atleta super pesado. Um atleta super pesado, ele naturalmente tem uma respiração ofegante. Isso realmente é inerente a uma pessoa pesada ou isso já pode denotar algum indício de problemas cardíacos? Já denota. O que acontece, Renato? É desesperador algumas pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque o Pacho é enorme. Quanto você pesa hoje, Pacho? 130. E olha a respiração do Pacho. Ele não respira ofegante. Com 130 quilos. Ele está tratado. Renato, eu já. Antes de iniciar o tratamento, eu lembro que às vezes eu ia fazer algum curso, alguma palestra, e o pessoal comentava isso, e eu até ficava meio de cara. Porra, o cara não entende, é o nosso peso. Só que o que acontece? O atleta ele acostuma viver daquele jeito, com aquela dificuldade de respiração, aquela falta de qualidade de vida que é aquilo. E acaba achando que é normal. É normal eu ficar ofegante. E não é. Hoje eu sei que não. Hoje eu ainda continuo sendo um cara pesado, mas eu consigo falar, eu consigo dar um curso sem ficar ofegante, por exemplo. A sua performance de treino, Pacho, como é que ela é hoje e antes? Então, você viu treinando hoje. Eles viram fazendo leg. Hoje tinha 500 quilos no leg lá. A gente fez acho que umas 25 repetições. Aí ele filmou até, né? Daí eu falei, olha, quando eu comecei lá com o Luciano em 2016, eu não conseguia fazer uma série de 20, 25 repetições. Porque eu morria alta carga e repetição baixa. Era 6, 8 repetições, saindo com o coraçãozão explodindo. E você acha que é normal estar naquela sensação. Porque é muita carga, etc. Sou pesado, e não é, né? Isso é uma pergunta. A primeira pergunta sua, Renato, ela, na verdade, ela traz a consequência nas suas outras 3 perguntas que você fez até agora. A morte, não quero retomar, mas só porque já estou respondendo essa pergunta que você fez sobre a falta de ar, que é a dispneia, que a gente chama, né? O termo médico. A morte desses pacientes atletas, eles são multifatoriais, mas a primordial é porque a avaliação cardíaca está sendo menosprezada e está sendo displicente perante o meio. O que eu quero dizer com isso? É que a gente está falando de um atleta de alta performance, que ele é exigido ao máximo no seu limite, como qualquer outra modalidade esportiva, tá certo? Como o pessoal do futebol, do vôlei. Só que esses pacientes das outras modalidades, eles têm um acompanhamento longitudinal de uma forma muito, mas muito precisa. Esses atletas eles são avaliados continuamente. O que acontece? O atleta o bodybuilder, né, ele, na verdade, ele só procura o médico quando vê que tem alguma alteração. E olhe lá, porque às vezes, aí eu caindo nessa pergunta sobre a dispneia, já entende como ele está interligado a outra, Renato? Porque essa falta de ar que ele tem, ele acha que ele é normal, porque ele tem muita massa, ele está com ganho de massa magra elevada, ou então ele está no off-size, ele vai para o cut, ele tem essa variação que ele tem durante o ano sobre a sua performance para os seus campeonatos, ele acha que isso é normal. Não, isso não é normal. O coração está adaptado, ou ele tem que adaptar-se a essas variações que o atleta, que o bodybuilder, que o fisiculturista tem. Então, não acha que é normal um atleta, porque ele tem 130 quilos, ele sobe a escada e ele está ofegante. Não. Ele está, como o Pacho estava anteriormente, com insuficiência cardíaca não tratada. Não, ou melhor, não diagnosticada. Quanto menos, muito mal, logicamente, não vai ser tratado. Então, de forma precisa, respondendo a tua pergunta, não é normal. Tirem da cabeça, pessoal, que o atleta grande, ele tem falta de ar porque ele tem o coração do atleta e porque ele tem muito peso. Isso é normal. Não, não é normal. O coração do atleta é uma coisa, e o que a gente vai falar hoje que é muito importante? A gente vai falar em performance. E se a gente fala em performance no fisiculturista, a gente tem que avaliar, tem que fazer uma avaliação da cardiotoxicidade gerado pelo uso de esteroide. Lembrando que o órgão que tem mais receptores, mais necessidade, avidade, na verdade, essa necessidade de ser reconhecido, isso, receptor, é o coração. Então, assim, consequentemente, ele é o principal fator de risco de causa de morte de um atleta usuário de esteroide.